E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Paulo, mais uma vez aqui com vocês, do canal Biologando. Vamos fazer uma revisão de histologia vegetal, tá? Então é um assunto bem bacana, certo? Que você pode, na verdade, aí tá misturando ele com fisiologia vegetal, biologia celular, certo? Você pode cobrar de forma indisciplinar gráficos de matemática, de física, porque tem processos de física que acontecem em pano de fundo, tá? Então é um assunto bem interdisciplinar. Vamos fazer a nossa parte, vamos aprender a parte aqui da botânica, não é? E aí depois fica mais fácil pensar aí, quando cair, sabendo a parte da botânica, como você pode, de repente, processar com outras disciplinas envolvidas de forma interdisciplinar, ok? Vamos começar a nossa revisão. Aqui, pessoal, você está vendo, então, né, os tecidos vegetais que nós vamos estudar. Né? Vamos começar com os tecidos meristemáticos. Né? Então, você tem um primeiro tipo de meristema, chamado de meristema primário, que você vai encontrar no ápice caulinar, na região subapical da raiz. Né? E aqui está o meristema primário, aqui, ó, no ápice caulinar. Então, a plantinha ela vai crescer por justamente determinação da fabricação de novos tecidos por esse meristema. A planta sempre cresce do ápice para cima, né? Isso é uma coisa muito importante. E ao longo que a planta vai crescendo, ela vai deixando ilhas de meristema primário ao longo do caule, que formam as famosas gemas laterais, né? E essas gemas laterais, elas ficam dormentes por ação de um hormônio chamado auxina. Quando ocorre um distanciamento do ápice caulinar e uma diminuição das auxinas, essas gemas laterais tendem, na verdade, a quê? A serem ativadas. Algumas demoram anos, só se ocorrer alguma necessidade, né? De repente cortou um galho, né? Foi cortado lá a ponteira da árvore, né? Então, mas existem essas gemas laterais ao longo do caule, que são ilhas, eu gosto de dizer assim, são ilhas de meristemas primários, tá? Também são fabricados primórdios foliares, as primeiras folhinhas, né? Isso aí é tudo muito importante, por quê? Porque a plantinha ela vai crescendo dessa forma. E lembra que eu falei que o meristema primário também existia na raiz, né? De forma subapical? Por que é subapical na raiz? Porque existe um capuz chamado coifa. A coifa é muito importante. A coifa é um capuz que é produzido por um tipo de meristema primário chamado de caliptrogênio, tá? Então você tem a protoderme ou dermatogênio originando a epiderme, o meristema fundamental originando os tecidos, né, parenquimáticos, os tecidos fundamentais, tá? Aí você tem o procâmbio, que origina xilema e floema primários, né? Esses são aí, e o caliptrogênio que origina a coifa, os 4 tipos de meristema primário que nós temos, né? 4 tipos na raiz, porque o caliptrogênio não existe no caule. No caule é só 3 tipos de meristema primário, ok? Beleza. Mas a planta, um dia ela vai crescendo, crescendo, crescendo em altura. Aquelas que geneticamente têm a possibilidade, né, de ativar o meristema secundário, né? Qual que é esse meristema secundário, Paulão? É o câmbio, originando xilema e floema secundários, e o felogênio, que vai originar o suber para fora, ó, aqui o suber aqui, ó, e a feloderma para dentro. Aí o conjunto de felogênio, suber e feloderma nós chamamos de periderme, ok? Ó, periderme, tá? Então, o câmbio, o outro meristema secundário que eu falei, ele origina o floema para fora. O floema nada mais vai ser um conjunto de vasos que vão levar a seiva elaborada para baixo, rica em açúcares, né? E você tem o xilema para dentro. O xilema se divide em 2 tipos, o alburno, que é o xilema funcional, né? Lembra que no xilema a seiva sobe, a seiva ascendente, rica em água e sais minerais? E tem o xilema que já está entupido, né, pelas tilas, que são pedaços das células parenquimáticas que são sugadas para dentro do vaso do xilema quando ele está velho, né? E ele acaba estourando, né? Então esse xilema entupido é chamado de cerne, mas ele mesmo assim ele funciona dando uma sustentação para a planta, funcionando como um eixo de dureza, né, na parte mais interna, tá bom? Então nós temos aqui os meristemas secundários, portanto, promovendo o crescimento lateral, crescimento em espessura. E o meristema primário, né, tanto lá na raiz
como no caule, promovendo o crescimento longitudinal, fazendo a planta crescer tanto para cima como para baixo. Joia? Beleza, né? O que nós temos a mais ainda aí, ó, né? Mostrando para vocês como que eu sei que a planta está crescendo lateralmente, né? Que está com o meristema secundário ativado. Ora, você consegue observar pelo suber. Tem aluno que fala para mim, Paulão, minha jabuticabeira está doente. Mas como que a sua jabuticabeira, você sabe que a tua jabuticabeira... Não, Paulão, ela está trocando muito de casca. O pé de manga está trocando de casca, a jabuticabeira, estão tudo doente lá em casa. Gente, trocar de casca é o suber, tá? Então esse suber aqui é o nome correto do nome vulgar que a gente chama de casca. Mas justamente se a planta está trocando o suber, que é como se fosse uma roupa, né? Justamente é porque ela está crescendo lateralmente. Se ela está crescendo lateralmente é porque ela está com saúde, tá? Então as pessoas também têm que tomar cuidado, porque acho que tudo é doença, e nem sempre tudo é doença, tá bom? Beleza. Aí o que acontece, né? Se a gente parar para pensar, essa plantinha vai crescendo, mas ela tem que ter o seu revestimento. A epiderme tem várias características. A epiderme é formada por células vivas, que possuem impregnação de cera, que é a cutina, não é? Você encontra ali, as células são achatadas e justapostas, umas encostadinhas nas outras. Você pode encontrar anexos, né? Por exemplo, os estômatos que vocês estão vendo aqui, que parecem pequenos olhinhos. Estão vendo aqui, ó? São os estômatos. Isso é muito importante. As epidermes, elas têm por função revestimento e proteção, tá? E além de tudo ainda tem os chamados anexos. Olha os 4 anexos da epiderme aqui, ó. Você vai ter o acúleo, não é espinho, hein, gente? Pelo amor de Deus. O acúleo você vai com o dedo, se cutuca, você arranca ele sem lesão nenhuma à planta. O espinho você vai puxar, você arranca uma lasca. Então, acúleo não é espinho, pelo amor de Deus, hein? É um anexo da epiderme. Olha outro anexo aqui, os estômatos, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Fazer as trocas gasosas e a transpiração. Muito importante para as plantinhas. Você tem também o quê? Tem os pelos. Os pelos podem ser mortos ou vivos. Tanto sendo mortos como sendo vivos, eles têm funções. Às vezes mortos, proteção, né, contra desidratação, proteção contra herbivoria, porque eles podem estar impregnados com sílica. Quando são vivos, eles podem ser pelos odoríferos, liberando substâncias que vão atrair os agentes polinizadores, ok? Ó, então, muito importante. Gente, ainda tem o 4º e último anexo da epiderme, que são as papilas, não é? Você já viu a pétala de rosa? As pétalas das flores, não é? Por exemplo, rosa é mais comum, porque os namorados dão o dia dos namorados, aquelas coisas do tal lá, né? E no dia do aniversário das namoradas, né? Então é muito comum as meninas ganharem rosas, né? Gente, e a orquídea, a rosa, não parece que a pétala é de veludo? Se você olhar no microscópio, você vai ver isso aqui, ó. Você vai ver essas projeções cônicas da epiderme, as papilas, tá? E é isso que dá o aspecto aveludado, né? Então, uma estratégia de atração muito importante, ok? Beleza. Bom, agora vamos olhar já dentro do corpo da planta, né? Nós temos os tecidos de condução. Um deles é o tecido chamado do tecido do floema ou tecido liberiano, né? Liber é sinônimo de floema, ok? E ali você vai ter o transporte da seiva chamada elaborada, a seiva rica em açúcares, né? Paulo, como é que eu faço para diferenciar o vaso do floema do vaso do xilema? Gente, primeiro, sentido da condução. Xilema tem a seiva, né, o padrão dele de transporte é um padrão descendente, para baixo, né? Então, transporte da seiva elaborada, a seiva rica em açúcares, né? Dentre ele a sacarose, ok? Belezinha? Joia! E ainda tem outra coisa que você vai encontrar nos vasos do floema. As células são vivas, enquanto que no xilema é morto, né? Outra coisa, as células do floema são anucleadas. Elas nasceram com núcleo, mas ao longo da sua diferenciação perderam o núcleo. Então elas são células que têm um tempo menor de vida, tem que ser substituída gradualmente, tá bom? Outra coisa importante aqui, ó, entre uma célula e outra existe um conjunto de plasmodesmos, tá vendo aqui, ó, né? E que formam a famosa placa crivada. Tá vendo aqui os crivos aqui, são essas aberturinhas aqui, os plasmodesmos, ó.
tá? A gente chama vulgarmente de crivo, ok? Então, por ter uma região, ter um conjunto, formando uma placa, né, um conjunto de crivos, chamamos de placa crivada. E essa estrutura é típica dos vasos do floema. Outra coisa importante, viu, gente? A célula condutora do floema, ela não possui impregnação de lignina, só tem celulose, enquanto que o xilema tem impregnação de lignina, tá bom? Mostrando aqui para vocês agora as duas células, os dois padrões de células condutoras do xilema, tá? Essas células aqui, portanto, elas são células mortas. Por que são células mortas? Porque tem impregnação dessa substância vermelha aqui, ó, que é a lignina. A lignina é um composto que tem uma grande cadeia carbônica e você aprende na química orgânica que quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade em água. Portanto, a lignina impermeabiliza os vasos e acaba levando à morte os vasos do xilema. E é engraçado, porque nos animais a gente tem ideia, morreu, parou de funcionar. Na planta, às vezes não é assim. Às vezes tem que morrer para começar a funcionar. Veja que os vasos condutores do xilema, eles vão conseguir ter a função biológica dele logo após a impermeabilização completa das suas células. E esse motivo acaba matando a célula. Tem uma célula que começa a funcionar depois que morre. Olha que coisa esquisita, né? Mas funciona assim, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, a célula do xilema é uma célula morta. O sentido da condução é ascendente para cima. O que vai levar lá? Água e sais minerais, principalmente para cima. Mas pode ter transporte de hormônio também, viu, gente? Tá? Só colocando para vocês isso. Eles falam assim, a seiva é inorgânica. Porque a maior quantidade dos compostos que estão sendo transportados são inorgânicos. Mas existem substâncias orgânicas também em menor quantidade, como alguns hormônios, tá? Que acabam sendo transportados, tá bom? Mas nesse sentido que eu quero que você entenda, né? O sentido da condução é ascendente. A célula é impregnada com lignina, tá? E é muito resistente à célula do xilema, né? Ela se divide em dois tipos. Você tem as traqueias, que são típicas das angiospermas, né? E os traqueídeos, que são típicos das gimnospermas. Você pode encontrar, de repente, uma variaçãozinha, tá bom? Mas são típicas, né? Isso é uma coisa importante de você guardar, joia? Então, o sentido da condução nós já vimos. Lembrando que esses tecidos, né, xilema e floema, eles podem ser originados tanto por meristemas primários, chamado de procâmbio, né, e também pode ser originado por um meristema secundário, chamado de câmbio, ok? Sempre os vasos condutores de origem secundária serão mais espessos, mais reforçados, tá? Isso aí você encontra, porque a planta vai ter um porte maior também, né? Um tamanho corpóreo maior, ok? Vamos falar agora um pouquinho para vocês dos tecidos de sustentação. O primeiro tecido é o tecido do colênquima, um tecido vivo, um tecido que tem reforço angular de celulose, tá vendo aqui no ângulo, aqui nos cantinhos da célula, né? Uma impregnação de celulose. Isso confere flexibilidade. É um tecido que tem bastante flexibilidade. Por isso nós podemos fazer uma comparação com os animais. A gente fala que o colênquima ele é análogo ao tecido cartilaginoso dos animais. É uma comparação, uma analogia de coisas de naturezas diferentes. Tecido cartilaginoso de animais, colênquima de vegetais, mas tem a função parecida, por isso que a gente pode comparar, ok? São células vivas que podem ou não ter cloroplastos, depende de quão próximo eles estão da extremidade da planta, portanto ali que seria da epiderme, não é? Se a luz conseguir entrar e penetrar aqui as células, não é? Aí você pode ter uma diferenciação em formação de cloroplastos, ok? Então pode ou não ter, tá? Isso é uma coisa importante da gente colocar para vocês, joia? Beleza. Já o esclerênquima é o oposto, tá? Por quê? Se o colênquima é uma célula viva, o esclerênquima é uma célula morta. E você já até sabe por quê, porque eu falei agora há pouco lá no xilema. Tem impregnação de lignina?
gente acaba morrendo, porque é uma substância impermeável, impermeabilizada. Então a impregnação de lignina que acaba matando a célula do esclerênquima. Mas mesmo raciocínio, morreu, mas começou a funcionar, né? Porque a função de sustentação, né, de rigidez, ela é adquirida após a impregnação de lignina, tá? Ah, peraí, rigidez, força. Peraí, se o colênquima eu comparo com o tecido cartilaginoso, o esclerênquima eu posso comparar com o tecido ósseo, é análogo aos ossos dos animais, ok? Então, sempre que você for pensar no esclerênquima, você vai pensar nas partes das plantas que são o que? Mais duras, que já tem crescimento secundário, né? Então, por exemplo, todo mundo já subiu no pé de manga um dia, né? E o pai fala, meu filho, não pisa na ponta do galho, porque pode quebrar. Por que a ponta do galho é perigosa? Porque a ponta do galho, ela se curva, ela tem menos resistência, ela tem mais colênquima, então pode acontecer um acidente. E a parte da base do galho, a parte mais grossa do galho, naquela que está mais próxima do caule, né, é uma região mais dura, tem mais esclerênquima, então você não tem tanto risco de quebrar, né, porque ela é mais dura, tem mais esclerênquima. Então sempre as regiões mais jovens tendem a ter mais colênquima e as regiões mais velhas, mais antigas, tendem a ter mais esclerênquima, ok? Lembrando que são estruturas, né, que elas são ambas, né, de sustentação, tá? Então, muito importante essa questão da sustentação. Joia? Beleza. Sabia que quando você come uma maçã ou uma pera, você encontra cristalzinhos, são pequenas célulazinhas, né, de esclerênquima, chamados de esclerito, por exemplo, ou asteroesclerito, né? Então, quando você mastiga uma maçã, você já viu que faz um crackzinho assim tal, né? E se você reparar, às vezes você não escovou o dente, tá num churrasco, tá cheio como é que é, de gordura, né? Pedaço lá de comida no meio dos dentes, e você come uma maçã, parece que dá uma limpada, né? Chega a ficar até áspero o dente, não é? É justamente pelo atrito desses escleritos que existem lá na maçã, né? Ou na pera, e eles causam, né? Com esse atrito, uma certa limpeza, tá? Mas lembre-se sempre de usar o fio dental, porque lá no meio não vai chegar. Então não pense você em abandonar a escova de dente, que não vai resolver, tá bom? Então isso aqui é uma situação só momentânea ali, né, tal, tá? Beleza. Vamos falar agora de quem? Vamos falar dos parênquimas, né? Então você tem um primeiro parênquima chamado de parênquima aquífero ou aquiferênquima. Veja, é um parênquima especializado em armazenamento de água. Gente, quem que vai estar armazenando água? Porque o vestibular chega e pergunta assim, o parênquima aquífero é típico de plantas aquáticas? O aluno marca. Gente, por que uma planta aquática vai armazenar água? Se ela está embaixo da água, por que ela vai guardar água se ela tem um monte de água? Não tem lógica. Quem que armazena água? Quem vive na desgraça, quem vive no deserto, ou regiões áridas ou semiáridas, tá? Aí tem lógica de armazenar água, que se armazena aquilo que você não tem, certo? Você está armazenando água porque onde você vive tem pouca água, você precisa ter estocado essa água, tá? Então essa é a lógica do parênquima aquífero, tá? Então, células que acabam armazenando água dentro delas e em cavidades determinadas, as células vão se encostando uma na outra, formando uma cavidade e a água fica armazenada ali, tá? Olha aqui, ó, tá vendo? Existe também o parênquima aerífero, né? As células lá do parênquima vão também se encostando uma na outra aqui, ó, formando cavidades. Nessas cavidades você tem o ar sendo armazenado. Bom, uma planta que tem parênquima aerífero, ela é típica de que ambiente? Né? Aí sim, quem está armazenando o ar é porque normalmente está no meio mais aquático, tá? Então, no meio que ela vive não tem tanto ar e ela precisa para flutuabilidade, que além das trocas gasosas, né, que o parênquima aerífero possibilita, também vai melhorar a flutuabilidade daquela planta, ok? Então, muito importante. Então, parênquima aquífero, plantas de ambientes secos, xerófitos, tá? Por exemplo, né? E o parênquima aerífero, plantas de ambientes aquáticos, tá? E o parênquima de reserva? Nossa, gente, o parênquima de reserva ele é especializado, por exemplo, na reserva de substâncias nutritivas, por exemplo.
né? Uma delas é o amido, né? Olha aqui a batata inglesa. Quem já não comeu batatinha frita? Podia ser uma mandioca também, viu, gente? Quem gosta de mandioca frita também. Tem um monte de parênquima de reserva lá, tá? Então, tecnicamente, olha aqui uma célula, dando destaque para você. Olha os grânulos de amido. Em um grânulo de amido tem milhões de moléculas de amido. E uma molécula de amido tem em torno de 1.400 moléculas de glicose. Resumindo, batatinha frita engorda e como engorda, tá? Mandioca frita engorda, meu Deus, como engorda, tá? Dependendo da porção de batatinha frita que você está comendo, tem aquelas porção gigantesca assim tal, né? Aquilo é mais que saco de açúcar que você está comendo, tá? Então não tem como emagrecer tendo uma dieta dessa, né? Brincadeiras à parte, tá? Então é uma estratégia ter esses parênquimas de reserva. Por quê? Porque a planta vai armazenar energia. Muitas dessas plantas vão precisar dessa energia no inverno, tá? Então existem momentos, né, que vai ter a floração ou vai ter a formação dos frutos, que a planta precisa de uma quantidade de energia maior, o gasto energético é maior, tá? Então tudo na vida, né, tendo a abundância, existe a tendência de armazenamento. E o armazenamento das plantas é na forma de parênquima de reserva, ok? Agora vamos falar do parênquimas clorofilianos. Olha aqui os parênquimas clorofilianos. Você tem dois tipos. Tem o parênquima do tipo palissádico e o parênquima do tipo lacunoso. Olha o parênquima palissádico aqui, as células, uma encostadinhas na outra, para evitar a desidratação e aumenta também a questão da proteção. Olha as bolinhas verdinhas aqui que são os cloroplastos, tá vendo? Então esse parênquima vai evitar a perda de água, né? E ele, por ter os cloroplastos, ele vai, na verdade, fazer de forma eficiente a fotossíntese, tá? Então ele é um parênquima clorofiliano porque tem os cloroplastos. Já o parênquima clorofiliano do tipo lacunoso, ó, ele é mais arredondado, ele deixa lacunas. Ele também tem cloroplastos, ele também faz fotossíntese, mas com essas lacunas, esses espaços, ele acaba perdendo um pouquinho mais de água. Então, sempre que você tem uma quantidade maior de parênquima lacunoso, significa que a planta não está tão preocupada em perder água. Provavelmente ela vive num ambiente tipo uma floresta tropical, que chove bastante e tudo mais. E quando você está, por exemplo, né, com uma quantidade, uma camada de parênquima palissádico muito maior que o de lacunoso, a planta está mais preocupada em perder água. Ela vive num ambiente que de repente não chove tanto, mas não chega a ser desértico, tá, gente? Só colocando isso, tá? Que desértico aí você vai ter o extremo, que é o parênquima aquífero, ok? Belezinha? Esses parênquimas clorofilianos também são chamados de parênquima assimiladores. Por quê? Porque quando a luz incide sobre a folha, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, é o corte transversal de uma folha, tá? Aqui você tem a epiderme superior, ou chamada adaxial, e aqui você tem a epiderme inferior, chamada de abaxial. E olha que legal na epiderme inferior aqui, você vê um estômato cortado no meio aqui, ó. Lembra que o estômato, já falamos dele lá nos anexos da epiderme, promove as trocas gasosas e a transpiração? Sim? Estão lembrados disso ou não? Pois bem. Então aqui nós temos uma folha, salientando mais uma vez, aqui é a nervura central da folha, tá? Tem uma folha, e essa folha ela é rica em parênquimas assimiladores. Mais uma vez, parênquima assimilador é sinônimo de parênquima clorofiliano. E ele se divide em dois tipos, parênquima clorofiliano do tipo palissádico, porque esse formato de células lembrava uma paliçada, uma palaustre, que é um tipo de cerca que existe bastante nos Estados Unidos, muro. Sabe aquela cerca, aquele muro que divide uma casa com a outra? Então, a primeira pessoa que viu o pesquisador, ele achou que parecia, né? É aquele ditado, né? Eu lembro de uma poeta amiga minha, né, que faleceu, a professora Helena Collodi, né, uma poeta muito famosa aqui no estado do Paraná. Ela dizia assim: no poema e nas nuvens, cada qual enxerga o que deseja ver. É um haikai dela, tá? No poema e nas nuvens, cada qual enxerga o que deseja ver. O pesquisador tem disso, né? Ele olha assim, parece uma cerca, parece uma paliçada. Gente, se mostrar para 20 pessoas, às vezes as 20 vão achar diferente, mas o primeiro que viu achou que parecia, ficou aquele nome, tá? Então ficou o parênquima palissádico, tá? O lacunoso até é mais óbvio, né? Porque realmente fica lacuna. Se pergunta para 10, os 10 vão dizer que tem lacuna, tá bom? Então, nesse sentido. Palissádico e lacunoso são, portanto, parênquimas clorofilianos, também chamados de assimiladores. Gente, só dando aqui duas ênfases em duas coisinhas. Aqui, ó.
a camada de cera, a camada de cutina na epiderme superior, que provavelmente tem uma incidência maior da luz do sol, por isso que a camada é maior aqui. E nos vasos condutores você enxerga o quê? A presença dos vasos do xilema e do floema. Gente, já vi várias questões de concurso perguntando assim, né? No caule tem xilema e tem floema? Na folha tem xilema e tem floema? Na raiz tem xilema e tem floema? No fruto tem xilema e tem floema? Na flor tem xilema e tem floema? Gente, pense que xilema e floema é equivalente aos seus vasos condutores, veias e artérias, tá? Que parte do teu corpo que não tem veia e artéria? Veja que o teu dedo tem veia e tem artéria, tua mão tem veia e tem artéria, teu braço tem veia e tem artéria, tua perna tem veia e tem artéria, tua cabeça tem veia e tem artéria. Então, assim, todas as partes da planta vão ter xilema e floema, todas. Não existe uma parte que não vai ter, todas vão ter, tá bom? Então, nesse sentido aqui, ó, né, eu só quero que você lembre que o xilema transporta a seiva, que normalmente vai subir no corpo da planta, a seiva bruta, ascendente, não é? Tem até uma teoria chamada teoria de Dixon, da tensão, coesão, transpiração, que explica por que essa seiva vai subir, né? E tem aqui o vaso do floema, né? Que vai conduzir a seiva chamada elaborada, né? Rica em açúcares, né? Que é uma seiva descendente, pela teoria de Mitch, tá? Então, nesse sentido aqui. Ó, aqui é uma foto que nós batemos aqui na universidade, os alunos, com fotomicroscópio, tá? E você vê aqui os vasos, né? Os vasos não, as células do parênquima, tá vendo aqui, ó? E aqui é o tecido lacunoso, parênquima clorofiliano do tipo lacunoso, tá? Dá para ver epiderme superior, epiderme inferior, tá? E aqui tá desfocado aqui um pouquinho aqui no meio, tá? Mas a gente tem bem claro o parênquima parissádico, né, e o parênquima lacunoso, que são os parênquimas clorofilianos. Sempre lembrando que a parte do meio da folha, que está contida entre a epiderme superior e entre a epiderme inferior, essa parte do meio, é comumente chamada de mesófilo foliar. Ok, pessoal? Então, ó, acabamos a nossa revisão dos tecidos vegetais, da histologia vegetal, tá? Veja que essa é uma revisão mais sucinta, mais curta, né? Para você poder ver, né, nos dias que antecedem a prova, né? Porque não dá para você pegar e explicar tudo de novo, de forma, né, bem detalhada, porque às vezes no momento que antecede a prova você tem que ter a informação mais compacta, aquilo que é mais importante, joia? Então tá aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Fazer mais essa revisão de botânica. Acompanhe aí o playlist do canal, nós temos muitas revisões de todos os tópicos, tá? Espero que você vá bem na prova. Um abraço a todos, venha fazer parte, se inscreva no canal da família Biologando, tá bom? E compartilhe com seus amigos, tá? Um abraço, gente, tudo de bom. Muito obrigado. Tchau, tchau.